Olá a todos, bem-vindos ao vídeo 33, discutindo a valorização dos profissionais da educação, episódio 4, comparações internacionais. Financiamento da educação é assunto do dia a dia. Apoio, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Fineduca e Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Olá, Zé! Nosso tema de hoje é comparar a situação dos professores no Brasil com seus colegas do resto do mundo. Ouvi dizer que em todo lugar o professor é pouco valorizado. É verdade? Sim, Natália, é verdade. Os estudos atuais têm mostrado que mesmo no Japão, tem um trabalho muito interessante, uma tese de doutorado de Aline Sonobe, orientada pela professora Andrea, da Universidade Federal do Paraná, Andrea Gouveia. É muito interessante que ela mostra que mesmo no Japão, que sempre foi um símbolo, o respeito, a valorização dos professores, mesmo lá a carreira está perdendo atratividade. Então é preocupante. Nos Estados Unidos já é um problema antigo, mesmo com remunerações equivalentes. Alguns estudos também adoram mostrar que no Brasil a situação não é tão ruim, porque quando você compara o salário do professor com a média do salário do trabalhador, sem considerar formação, o professor ganha mais e lá fora ele ganha menos. Bom, isso é mais uma pegadinha, Quer dizer, o que acontece no Brasil é que a maioria das pessoas ganham muito pouco. E o professor, mesmo ganhando muito pouco, ele ganha um pouco mais do que aqueles que ganham muito pouco, Mas como nós já mostramos no vídeo, já nem lembro se foi no 30 ou 31, quando a gente considera a meta 17, ou seja, compara professores com profissionais com a mesma formação em nível superior, eles ganham aí em torno de 30% a menos, Melhorou, Hoje está ganhando em torno de 20% menos, mas não porque melhorou a situação dos professores, mas porque piorou a situação dos profissionais com nível superior. Então, de fato, esse é um problema geral de atratividade, Até onde a gente sabe, parece que países como Coreia, como a Finlândia ainda conseguem estimular. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é, e como é que os professores brasileiros se comparam com os seus colegas do resto do mundo? É isso que nós vamos discutir hoje rapidamente, com alguns poucos indicadores, mas que são centrais. Esse é o coração, da discussão. É a questão da remuneração. Então, isso aí é um material que a gente pegou, na OCDE e faz uma comparação. No caso do Brasil, nós tivemos que pegar o indicador do INEP, porque nesse ano aí na OCDE a gente não tinha a situação para o Brasil, que foi a gente procurou trazer aí um dado mais recente, não está aí o ano, mas é em torno aí de 2018, 2019. Mas aí a gente está considerando, observem que no Brasil nós estamos considerando a remuneração média da educação básica. Então aí tem professor dos anos finais, dos anos do ensino médio, e o indicador que a gente usou da OCDE, dos países da OCDE, é para o ensino fundamental 1, que geralmente também aqui ganha menos. Então, ou seja, só para mostrar que a situação ainda é mais dramática, com pelo menos 10 anos de profissão, no caso dos países da OCDE. No Brasil, a gente não tem esse detalhamento, nós usamos a remuneração média. Mas vocês observem que, assim, é dramático, Quer dizer, quando a gente compara, por exemplo, o Brasil com a Alemanha, e uma outra explicação. A gente fez essa conversão, não é usando o dólar do câmbio, porque aí seria uma diferença ainda maior. Nós usamos o dólar PPP, que é o poder de paridade de compra. Então, é um indicador, digamos, mais robusto do que o câmbio, senão a distância ainda ia ser muito maior. Então, você observa que, por exemplo, na Alemanha, 3,4 vezes, A Coreia, que é sempre apresentada aí como uma referência, é 2,3 vezes. Os Estados Unidos é em torno de 2,5 vezes, Quer dizer, boa parte dos países da OCDE, os países desenvolvidos, é mais do que o dobro do Brasil, Como Finlândia, Portugal, em relação à própria média da OCDE, tudo é mais ou o dobro ou mais do que o dobro.
A gente só vai se aproximar um pouco quando a gente vem para os vizinhos, né, os nossos vizinhos latino-americanos. Mas mesmo assim, observem que o Brasil paga bem menos que o México e que o Chile. Então, quer dizer, a gente faz feio nas comparações internacionais. Então, não dá para enganar, né? Nossa, Zé, de fato, se lá fora os professores não são muito valorizados, quando comparamos a remuneração com seus colegas brasileiros, vemos que a situação aqui é dramática. O que explica isso? Então, Natália, a gente já comentou que educação, quando a gente foi discutir o CAC, né, o custo aluno qualidade, educação é salário, né? E boa parte do que se gasta com aluno numa escola é para pagar seus professores, o que está correto, porque a educação é intensa em trabalho pessoal, né? Então, se eu quero pagar bem, eu tenho que gastar mais. E como a gente já mostrou, o Brasil gasta pouco por aluno. Bom, como ele gasta pouco por aluno, ele vai ter poucos recursos para remunerar bem seus docentes. Só que a questão, Natália, do Brasil não é só que ela remunera pouco, né? A gente tem outro problema que é chave, que é quantos alunos cada professor tem que administrar na sua atividade. Então, esse é um indicador que a gente consegue também na base da OCDE, é o próximo gráfico. Então, aí a gente vê uma situação, mais uma vez, uma situação dramática para o Brasil, né? Então, aí a base é o CDE, o ano de referência é 2015, e aí nós estamos considerando, não é alunos por turma, mas alunos por professor. Então, primeira questão que o Brasil se destaca negativamente, vamos olhar só o sistema público. Então, quando eu comparo, por exemplo, o Portugal, o Japão, né, e a média do CDE, o professor brasileiro ele tem que lidar com mais do que o dobro do número de alunos, né, do que os seus colegas desses países, né? Quer dizer, mesmo em relação à Finlândia, mesmo em relação ao Chile, né, que também não é nenhum exemplo, mas lá são 21 alunos por professor e no Brasil 25. O outro ponto dramático é também que, quando eu olho no sistema privado, por exemplo, em Portugal, a razão é a mesma. No Japão, eu tenho mais alunos por turma no sistema privado que público. Na Coreia do Sul também, na Finlândia também, no Chile também. No Brasil, o sistema privado trabalha com menos alunos por professor. Então, quer dizer, e a gente já discutiu que o sistema público ele tem muito mais diversidade de perfil socioeconômico e de perfil cultural, o que aumenta a dificuldade de trabalho do professor. Então, obviamente, eu precisaria de menos alunos por professor, né, do que no sistema privado, que é o que ocorre em boa parte dos países onde a educação funciona, vamos dizer assim, né? O Brasil, mais uma vez, um péssimo exemplo. O que explica, né, Natália? Mais uma vez, um elemento central de custo é quantos alunos por professor. Por exemplo, para chegar no padrão, vamos dizer, do Japão, né, ou da média da OCDE, hoje um professor dá conta de 25. Para chegar nesse padrão, eu precisaria de 2 professores para dar conta dos 25. Então, esse elemento, por que a gente tem um indicador tão ruim? Porque gasta pouco, né? Qual a melhor forma de você economizar com a educação? É você colocar mais alunos por turma, percebe? Então, mais um ponto onde o Brasil faz feio nas comparações internacionais. E que os 2 elementos que nós vamos comparar aqui, os principais, eles são a chave da valorização e da qualidade da educação, que é remuneração e alunos por professor. Que dureza, hein, Zé? No Brasil, os professores ganham relativamente menores salários e possuem muito mais alunos. Pois é, Natália. E para gravar esse quadro, nós vamos citar aqui uma pesquisa que vamos pegar só um dado dessa pesquisa, mas que a gente recomenda para quem quer se aprofundar. Uma pesquisa feita pela Fundação Carlos Chagas de São Paulo. Ela está disponível lá na página. Se chama Volume de Trabalho dos Professores nos Anos Finais do Ensino Fundamental. Uma análise comparativa Japão, Estados Unidos, Canadá e o Brasil. Os autores são a nossa querida pesquisadora,
Gabriela Moricone, sempre com pesquisas muito interessantes na área da profissão docente, o Nelson Antônio, Simão Gimenez e a Luciana Leme. E eu vou citar um trecho, né, que eu acho que para fechar esse vídeo de hoje, ele é fundamental. Então, o que os autores mostram? Que nesses 3 países, diferentemente do Brasil, as escolas regulares, elas funcionam em turno único. E os professores possuem um único contrato de trabalho, atuando, salvo raras exceções, em uma única escola, fecha aspas. Ou seja, a ideia é o professor em dedicação exclusiva a uma única turma, e no caso dos professores especialistas, que aí é um pouco diferente, mas a uma única escola, né? Então, isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença na qualidade do trabalho do professor, na condição de trabalho desse docente e, por consequência, na atratividade para esse profissional. Acho que por hoje está bom, né, Zé? Não há muito o que se comemorar. Pois é, Natália, não temos muito o que comemorar. Mas, como se diz, pode ser pior, Natália. No próximo vídeo, se preparem, porque nós vamos discutir a situação dos funcionários de escola, né? Essa categoria de trabalhadores que é absolutamente desconsiderada e desvalorizada nas políticas públicas educacionais do Brasil. Tchau, gente. Até a próxima. Criação, redação e coordenação, José Marcelino de Rezende Pinto. Produção e edição, Natália Stephanie da Silva. Apoio, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Fileduca e Campanha Nacional pelo Direito à Educação.